No vídeo de hoje eu fui convidado pela Blizzard para ter uma grande surpresa para vocês, que é uma revelação de card, que não é bem card, de campos de batalha. É uma novidade que a Blizzard está aderindo às comunidades agora, de dar para os criadores de conteúdo novidades de campos de batalha para mostrar para vocês o que tá chegando por aí. E eu fui um dos selecionados dessa vez e infelizmente eu não vou poder fazer uma super revelação como eu faço, porque eu fui chamado quando tava de férias, eu não tava com computador nem nada e eu acabei de voltar de férias e eu tô doente. Então eu vou tentar ser bem prático nesse vídeo aqui, mas sem mais delongas aqui, então eu vou fazer a revelação aqui do herói, o herói novo que vai chegar aí no campo de batalhas, que é o Vandar Lança-Atroz. O Vandar vai chegar no campo de batalha e eu fico muito frustrado aí com a Blizzard, que é a segunda vez que ela me manda coisas da aliança aqui pra mim. Eu só não fico extremamente bravo porque eu vou poder espancar um monte de jogadores com esse cara da aliança aí, que é um lixo total. Mas ok, vamos falar aí do herói, né? Então o poder heróico dele, vou deixar em inglês aqui também para as pessoas que querem ler em inglês, a brincadeira, né? Ele tem um poder heróico de 0 custos, escolha um lacaio aliado, ele copia a vida do seu lacaio de maior vida apenas no próximo combate. Ok, mas as surpresas não param por aí, porque a Blizzard mandou uma outra bomba pra gente, que agora o campo de batalhas vai ter um novo sistema que vai mudar por completo o meta do jogo. Agora a gente vai ter o sistema de bares, eu não sei como é que vai ser a tradução disso, imagino que companheiros, que vão ser coleguinhas de cada herói vai ter um coleguinha próprio, individual, especial. Você vai ter essa bola aqui do lado do seu herói, e essa bola, quando chega ali no meio, aqui nesse pontinho do meio, você vai ganhar um Bari, um companheiro, que seria esse aqui no caso aqui do Vandar Lança-Atroz. Você vai ganhar um Tenente Lança-Atroz. E quando você passa da metade e enche essa barra toda, você vai ganhar mais duas desse Bari aí. E você ganhando mais 2, se você não vendeu a outra peça, você vai poder fazer uma triga. Esse sistema com certeza vai mudar muita coisa no jogo, porque primeiro você vai ganhar mais peças mais rápido, e essas peças aparentemente todas elas são muito fortes. Aparentemente esses bares, esses companheiros vão ser de rank 2 ao 4, e quanto maior o rank, mais demorado é para você ganhar esse companheiro. E quanto menor o rank 2 no caso, você ganha ele mais rápido. No caso aqui do rank 3, eles passaram um exemplo que normalmente você vai estar ganhando o seu primeiro no 6º turno e seus outras 2 cópias no 11º turno, ok? Isso é o que me passaram, uma média pra mim. E pra quem tá em dúvida como é que enche essa barrinha, né, de especial, né, que vai ser tipo um ultimate seu. Vai ter várias formas de você encher isso aí. Você vai ter uma passiva praticamente, que é entrando em combate, você sempre vai ganhar um pouquinho pelo menos isso aí. A partir disso, você ganha a barrinha dando dano no inimigo, estourando escudos divinos e vencendo ou empatando o combate. Não especificaram se você ganhando combate você ganha mais do que empatando, imagino que sim, mas só no futuro a gente vai saber mesmo. E depois você ganhou suas 3 cópias, essa barrinha aqui é explodida, ela sai fora e desaparece. Umas perguntas aleatórias que podem surgir é: se eu tiver com a mão cheia, o que acontece? A sua barrinha fica travada no limite dela, até, por exemplo, você tá com 10 cartas na mão, você não ganhou seu primeiro bar ainda, que seria esquisito, mas ela vai ficar travada aqui no meio até você liberar espaço da mão. Aí quando você liberar espaço você já ganha o Bari. E outro ponto interessante também é que tem um limite de quanto você pode ganhar nessa barrinha aí. Apesar desse limite, meio que a gente vai ter que descobrir por conta própria o quão rápido a gente pode encher essas barrinhas. Enfim, isso com certeza vai mudar muita coisa no jogo. Eu não sei o que vai vir no próximo patch, mas a gente pode especular o que a gente vai poder fazer com esse herói com toda certeza nesse vídeo aqui. Aparentemente todos os bares companheiros vão ser relacionados com o seu herói, né? Então você tem aqui a Tenente Lança-Atroz, que faz muito sentido aí com o poder heróico liderar os Lança-Atroz. Todos os seus lacaios vão ganhando vidas com o Tenente Lança-Atroz, então você tem uma sinergia muito interessante com o seu poder heróico, obviamente. Sem dizer que para um rank 3, um 4-7 é incrível, e 7 de vida é muito difícil de matar, então é difícil saber o que vai acontecer no próximo patch, mas a princípio esse herói parece muito forte. E repetindo novamente, né, eu não sei o que vai acontecer no próximo patch, ou quantas mudanças vão ocorrer, mas a gente pode brincar
pra falar o que você pode fazer com esse herói certamente, né? Então, a primeiro momento, né, você quer criaturas que ativam o vingar do seu companheiro, né? Pra você ganhando mais e mais vida às suas criaturas. Então, criaturas que o Último Suspiro e Renascer, no geral, são muito boas pra você. Em segundo momento, criaturas que ganham bastante ataque, mas tem pouca vida, também são alvos bem interessantes pra você usar o seu poder heróico pra dar muita vida pra ela, né? Depois você tem criaturas que normalmente você quer proteger, né? E elas são muito vulneráveis, então você dá muita vida pra elas com o seu poder heróico, é sempre muito interessante. Você tem as cartas de ganância, né? Que você cresce os olhos e você dando muita vida pra elas, deixando ela mais difícil ainda de morrer, é muito poderoso pra você, né? Essas cartas modam meta hoje em dia, não sei o que vai acontecer no próximo patch, mas se continuarem por aí talvez continue mudando, então com esse poder heróico é incrível. Depois você tem os venenosas, que são sempre as cartas, as peças de desespero, e você dá pra um Esporo Mortal 40 de vida, pode mudar o jogo, né? Esporo Mortal já é uma carta mais ou menos, então com 40 de vida ela já se torna bem mais interessante, que pode tancar umas 2, 3 criaturas, quem sabe, né? E aí a gente pode começar a falar de brincadeiras extremamente perigosas, né? Primeiro que o mestre de batalha fica bem interessante para esse herói, porque você ganha muita vida com ele, né? E ele se torna uma peça bem interessante para você roubar a vida, né? Roubar entre aspas, você dar vida dele para outro lacaio, e o Bran contribui para isso, mas com certeza a peça principal desse herói vai ser o Trapaceiro Impossível, porque você vai dar muita vida pra ele e ele vai dar muita vida pra outra criatura, né? Então você vai dobrar o ganho da sua vida muito bem. E, obviamente, dá pra fazer muita coisa perigosa com o Trapaceiro Impossível, né? Essa dupla aqui já é meio conhecida pelo povo aí. E a Tere que goza, no primeiro momento, quando você pega ela, você já pode usar poder heróico nela, que ela vai manter a vida que você tiver da maior criatura, né? E daí ela, no primeiro round, ela já ganha uma vida bruta. E depois, com o Trapaceiro Impossível, você fazendo as trocas, você vai ganhando mais e mais vida e mais vida. E aí você pode começar a fazer umas loucuras, né? Isso aqui provavelmente vai explodir o jogo de tanta vida que você vai poder ganhar se essas peças continuarem por aí, né? Olha quanta possibilidade, imagina isso tudo trincado, você dando mais e mais vida. A Tere que goza com 1000 de vida e você dá 1000 de vida pro Trapaceiro Impossível. Aí você triplica a vida da Tere que goza. E aí triplica a vida do Trapaceiro. E vai triplicando até a melhor forma de todos, se você vai poder ver, é ter o Mega Zap, né? O Zap com 2 bilhões de vida aí vai ser algo imparável aí pra você destruir no seu meta, né? Então o vídeo é esse, moçada, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, dá um like, então subscribe, ajuda aí o canal aí, não gosta de game, vamos ficando por aqui. Um abração a vocês todos e até mais!